Boa tarde, camaradas, boa tarde, amigos e amigas. É com muito gosto que aqui estou hoje. Não sei se já repararam, mas há aqui um bom sinal da parte do microfone, está sempre a ter um desvio para a esquerda. Portanto, é o microfone amigo. Acho que é um bom sinal. Camaradas, nós vivemos estas eleições e a campanha num período que não é um período normal nas nossas vidas. É um período de uma crise profunda que, ao fim de tantos anos de política de austeridade, não produziu outra coisa a não ser mais pobreza, mais recessão, e nos encontramos hoje numa situação de maior desigualdade social, com níveis de desemprego que não imaginávamos que fossem possíveis, mas que infelizmente aconteceram. Ao fim de 3 anos de intervenção da Troika, o que nós temos hoje em Portugal são mais 500 mil desempregados do que tínhamos há 3 anos. Cada um e cada uma destas pessoas são pessoas que ficaram numa situação que não deveriam ter ficado se este Governo e as instituições europeias tivessem decidido fazer aquilo que deveriam ter feito desde o primeiro momento da crise, que era colocar o trabalho no centro da política e não a dívida e o déficit, e colocar as pessoas no centro da política e não os mercados financeiros. O que aconteceu foi muito simples. As instituições europeias, com a ajuda preciosa do governo português, decidiram que era para os mercados financeiros, para a especulação, que iriam trabalhar. E foi esse trabalho que têm feito com tanta limpeza ao longo dos últimos anos. E é por isso que nós nos apresentamos com uma candidatura que coloca a austeridade no centro do programa político. Porque a austeridade, como disse, só nos trouxe mais pobreza, mais desigualdade, trouxe-nos um ataque sem precedentes ao Estado Social, aos serviços públicos, à educação, à saúde, e trouxe-nos uma situação em que nós estamos cada vez mais afastados dos outros povos europeus e não a promessa de coesão que foi a promessa do projeto europeu. E é por isso que colocamos a austeridade no centro. Mas muitas vezes fazem-nos uma pergunta que é a seguinte: se querem colocar o emprego no centro da política, se querem colocar a criação do emprego, com que recursos é que vamos fazer? A nossa resposta é muito clara a esse nível. É reestruturando a dívida pública que conseguimos recursos para criar emprego e para criar crescimento. É apenas reestruturando a dívida pública nos juros, nos prazos e nos montantes que nós conseguimos dizer, numa forma muito simples, qual é a nossa escolha nestas eleições. É que, amigos e amigas, companheiros e companheiras, entre a dívida e o país, nós não temos nenhuma dúvida, nós escolhemos o país. E é por isso também que nós nos opomos ao Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental que foi aprovado em Portugal, que aliás foi o primeiro país da União Europeia a aprová-lo, como tão bom aluno que tem sido, o Tratado Orçamental é o que dá a garantia a quem nos governa que teremos mais 20 ou 30 anos com os mesmos níveis de austeridade que tivemos nos últimos 3 anos. Nós sabemos que este país e que o projeto europeu não aguentam mais 20 ou 30 anos com níveis de austeridade equivalentes aos que tivemos nos últimos 3 anos. E por isso nós propomos um referendo ao Tratado Orçamental, porque não aceitamos esta chantagem que é feita, nem aceitamos que a democracia seja eliminada. É preciso que as pessoas saibam de que é que falamos quando falamos de Tratado Orçamental. É preciso que se escuta e é preciso que sejam as pessoas que vivem aqui, neste país, que digam se querem mais 20 ou 30 anos com níveis de austeridade equivalentes aos que tivemos nos últimos 3 anos. Porque eu acredito, sinceramente, que se for perguntado às pessoas, se for explicado, se perceberem o que está em jogo, serão as pessoas deste país a recusar esta chantagem e a recusar um tratado que é indigno e que não merece. Estas políticas de austeridade tiveram também ainda uma outra consequência que já aqui foi referida, mas eu gostaria de referir, porque acho que para vós essa consequência é muito evidente no dia-a-dia. Eu falo, obviamente, do ataque que foi feito às políticas de coesão e à forma como a Europa não está, só ela, cada vez mais um espaço desigual, como dentro dos países, dentro de cada país, nós criamos territórios cada vez mais desiguais. E eu gostaria que aqui na Madeira fosse feita uma pergunta tão simples, que é a seguinte: de que é que serviu ter um deputado eleito pelo PSD
no grupo do PPE, o Partido Popular Europeu, onde estão os deputados do PSD e do CDS, na altura em que decidiu-se aprovar um orçamento comunitário para os próximos 7 anos, cujos maiores cortes são exatamente nos fundos de coesão. De que é que serviu? Pergunto, de que é que serve ter vozes que servem mais os interesses instalados do que os interesses das vozes que deveriam representar? Pois eu digo-vos, amigos e amigas, ao longo dos últimos anos o Bloco de Esquerda apresentou centenas de emendas ao orçamento comunitário para que a coesão fosse o centro da redistribuição dos fundos, para que houvesse mais igualdade territorial. Essas emendas foram sistematicamente chumbadas e nesse voto contou sempre com o voto do deputado eleito pela Madeira. Quero apenas deixar-vos uma palavra relativamente à saída limpa, portanto, se tem falado da saída limpa. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ler hoje a entrevista que é dada ao público pelo ex-conselheiro económico de Durão Barroso, o Sr. Philippe Legrand. Vale a pena ler esta entrevista, porque o que o ex-conselheiro económico de Durão Barroso diz nesta entrevista, o conselheiro económico que estava com Durão Barroso quando foi negociado o resgate a Portugal, o que ele diz é que o resgate foi feito para salvar a banca alemã. Ora bem, isto para nós não é nenhuma novidade, não é nada que a gente não anda a dizer há não sei quantos anos. Mas que isto seja dito pelo conselheiro de Durão Barroso, que negociou com ele os termos do resgate, é uma coisa que não podemos deixar passar, porque nós sabíamos e afirmamos há muito tempo que, de facto, este resgate não teve outra intenção senão repor os lucros do sistema financeiro à custa dos povos do sul da Europa e à custa do povo europeu. Mas, sendo dito, como referi, pelo conselheiro de Durão Barroso, é uma forma muito clara e muito transparente de destapar toda esta vergonha que é a mentira que procuram vender ao povo português desde que a crise e o resgate começou. Não houve nenhuma saída limpa. A única saída limpa que existiu foi, como hoje ficou dito e como nós temos dito à exaustão, a única saída limpa que existiu foi para a banca comercial alemã e para a banca comercial francesa. Para o povo, a saída limpa foi mais desemprego, foi mais desigualdade social, foi menos saúde, menos educação e uma dívida que não para de aumentar e é cada vez mais insustentável. A saída limpa foi, na verdade, a saída dos mercados financeiros. E se o Sr. Durão Barroso, assim como o nosso governo e as instituições europeias os representam, lamentamos. Existem forças neste país, como o Bloco de Esquerda, que decidem representar aquilo que são os interesses coletivos. E eu queria terminar, camaradas e amigos, para vos dizer apenas mais uma coisa. Nós apresentamos estas eleições com um mote. O mote é de pé. De pé porque nós sabemos que neste país existem muito mais pessoas descontentes com a austeridade do que aquelas que estão contentes. As que estão contentes são uma minoria. São a minoria que representa os interesses financeiros e do setor banqueiro, mas são uma minoria. São os interesses que sempre acompanharam o poder em Portugal. A esmagadora maioria do povo em Portugal está descontente com estas medidas. E é por isso tão importante que no dia das eleições o povo português vá votar de pé. De pé pela dignidade, de pé pelo respeito, de pé pela democracia, pelos direitos que nos estão a ser roubados, por tudo aquilo que nos foi retirado e que temos direito e que devemos exigir. Porque se os desempregados, os reformados e pensionistas a quem tem sido roubada a reforma, os trabalhadores a quem tem sido roubado o salário, se levantarem e disserem que não aceitam mais isto e forem votar de pé, poderá iniciar-se um caminho que seja contrário à austeridade, que é aquilo que nós precisamos. Porque no dia 25 de maio terá tanto poder um desempregado ou uma desempregada, ou aquela pessoa que perdeu a reforma, ou que perdeu o emprego, como terá poder Pedro Passos Coelho, Durão Barroso, como terá poder Angela Merkel, ou até mesmo Alberto João Jardim. No dia 25 de maio, cada um e cada uma de nós tem exatamente o mesmo poder. Uma pessoa, um voto. Convém que as pessoas que sofreram com a austeridade não fiquem em casa, que se levantem, que vão de pé dizer que não concordam e que têm alternativa. Termino dizendo que nós não estamos sozinhos nesta eleição. Nós estamos em conjunto com outras forças políticas. Nós não entendemos que
sozinhos ou na escala nacional consigamos resolver tudo, e é por isso que nos apresentamos a eleições também com outras forças políticas, com o Syriza da Grécia, com a Front de Gauche de França, com a Esquerda Unida de Espanha, com o Die Linke da Alemanha, com a candidatura conjunta do Partido da Esquerda Europeia à Comissão Europeia. E é tão importante que haja uma voz de esquerda neste combate pela Comissão Europeia também, para que não se confunda a voz de esquerda com a voz do Sr. Martin Schulz, dos socialistas europeus, que na Alemanha governa em conjunto com a Sra. Merkel. Não, a voz da esquerda à escala europeia nestas eleições é a da Alexis Tsipras, e é por ela que também nos bateremos nestas eleições. E por isso, amigos e amigas, há um futuro que nos espera. Há esperança, há vontade, há força, há capacidade. Precisamos apenas juntar forças e começar a fazer esse caminho. Um caminho que é cada vez mais urgente e que tem que ser feito de pé.